Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém. É motivo de toda alegria podermos estar aqui reunidos para juntos celebrarmos este culto ao nosso Deus. Amém. Deus, acho que foi o falecido já pastor e escritor John Stott que falou que a adoração é a mais nobre das ações que uma alma humana pode realizar, né? Então nós estamos aqui nessa noite com esse propósito, realizar essa ação mais nobre possível. Eu quero convidar a todos a que se unam a mim, abrindo suas Bíblias, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós estamos expondo a introdução do Apocalipse e as cartas às 7 igrejas. Já tivemos a oportunidade de falar da carta enviada a Éfeso. Falamos da carta enviada a Esmirna. E agora estamos vendo a carta enviada a Pérgamo. E então todos vocês estão convidados a acompanharem comigo a leitura em Apocalipse capítulo 2, começando no verso 12, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É uma passagem realmente muito intrigante e maravilhosa ao mesmo tempo, e nós queremos aprofundar ao máximo a compreensão da mesma. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor o privilégio que temos de estarmos aqui e queremos contar a Deus com a Tua graciosa presença em nosso meio, especialmente nos tomando pelas mãos como crianças que somos, em termos de malícia, e queremos ser conduzidos pelo Senhor no aprendizado da Tua Palavra e que essa Palavra possa falar profundamente aos nossos corações, nos dando o desejo de sairmos daqui pessoas diferentes, transformadas e animadas por Ti mesmo para vivermos vidas de verdadeira santidade durante essa próxima semana. É o que nós Te pedimos e agradecemos nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, eu não sei se todos vocês lembram, mas é fácil a gente recordar, né? Cada uma dessas cartas que Jesus ditou a João para que ele encaminhasse às igrejas
na região da Ásia, ela tem um tema principal. Alguém lembra do tema de Éfeso? Alguém lembra do tema de Éfeso? Éfeso? Foi falado sobre Éfeso alguma coisa? O primeiro era o quê? Era o quê? Sofrimento. Não, mas não era essa não. Do lado de cá, acho que a resposta estava mais correta. Amor. A ênfase em Éfeso, era amor, especialmente porque a igreja havia abandonado o seu amor pelo Senhor Jesus e havia então se esquecido e passado a agir de forma mecânica, né? Sem que o coração estivesse envolvido nas coisas que fazia. A segunda epístola escrita à igreja em Esmirna, agora sim, essa tem o tema de sofrimento, porque era uma igreja que realmente passou por duras perseguições e foi a essa igreja que Jesus disse essas famosíssimas palavras: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Né? Então, o sofrimento é parte da vida cristã, nós não devemos nos empenhar para evitar o sofrimento. Se Deus nos manda uma provação, ou Deus nos manda um teste, alguma coisa assim, em forma de um sofrimento, de uma perseguição, ou de uma enfermidade, alguma coisa assim, nós temos que ter a graça de Deus, conhecer a graça de Deus, para enfrentarmos essa circunstância e não tentarmos evitar a mesma. Né? Hoje à tarde, não sei quantos de vocês estão sabendo, mas a nossa irmã Ziza está internada, ela está com uma pneumonia, uma situação bastante grave, e então eu fui visitá-la hoje e eu achei que ela estava realmente muito mal. Mas a filha e a primeira mulher do Paulo que estavam lá me falaram que ela estava bem melhor do que no dia anterior. Então eu aceitei a palavra delas de que a mulher estava melhor. Mas para mim parecia que estava realmente muito, muito mal. Né? E então, algumas vezes vem, a segunda-feira ela estava conosco na reunião de oração, estava tossindo, estava com muito catarro e tal, mas estava lá junto conosco. E depois, na sexta-feira, ficamos sabendo dessa internação às pressas por causa de uma situação que acabou se configurando como uma pneumonia e também uma fraqueza no coração. Né? Mas a filha dela me disse que ela estava muito dopada e tal, ela estava sentada, ela estava acordada, então eu não sabia se ela estava lúcida ou não. Eu segurei na mão dela e falei: Ziza, aqui é o Alex, se você está me ouvindo e me entende, aperta a minha mão. Aí ela apertou a minha mão, então eu sabia que ela estava me ouvindo e me entendendo. Eu falei: olha, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu quero ler alguns versículos aqui com você e orar com você. E aí li o versículo, depois tinha uma outra pessoa no outro leito lá, perguntei o nome dela, falei: olha, eu vou pedir licença a você para incluir você na oração que eu vou fazer. E aí orei pelas duas, e então até o acompanhante lá ficou muito agradecido por isso. É uma moça novinha que está lá, nem perguntei qual era o problema, mas expectativa de que tanto a Ziza quanto ela tenham alta em breve. E na hora de sair, quando eu falei que eu estava indo embora, segurando a mão dela, eu disse que voltaria num outro momento, eu fiquei
totalmente desarmado, porque eu vi uma lágrima solitária escorrendo pelo canto do olho dela, e ela queria muito dizer alguma coisa para mim, mas não conseguia falar. Então, o sofrimento é parte da vida cristã. A gente tem que compreender que essas coisas são assim. Do mesmo jeito que foi um momento triste, foi também um momento de grande triunfo espiritual para mim e para ela. Podermos estar juntos, podermos falar com Deus, entregar a vida dela nas mãos de Deus, orar pela cura dela, que somente Deus pode realmente realizar. Então, enfim, sofrimento é parte da vida cristã. E a igreja que nós estamos estudando agora, chamada Pérgamo, alguém lembra qual é a ênfase em Pérgamo? Verdade, né? Verdade é a ênfase em Pérgamo. E nós terminamos o sermão passado, no resumo que nós fizemos, falando que a verdade ela tem dois aspectos acerca da verdade, né? O primeiro encontramos na oração de Jesus, em João 17, capítulo 17, verso 17, até uma referência fácil de lembrar, aonde Jesus nos ora ao Pai, pedindo a favor dos discípulos e também a nosso favor. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma coisa que nós sabemos é que a verdade está na Bíblia. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Mas não é somente a Bíblia que é a verdade. Aliás, existe algo mais importante do que a Bíblia, que é a verdade, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos a verdade viva, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e temos a verdade escrita, que é a palavra de Deus. E é exatamente nessa junção aqui que nós queremos dar continuidade à nossa exposição da carta que o Senhor Jesus enviou para a igreja em Pérgamo. É muito importante que vocês procurem vir e estar conosco todas as semanas, porque a gente não pode repetir toda a mensagem da semana passada, né? Então, só esse pedacinho aí para servir de vinculação, para a gente poder avançar. Então, nessa segunda parte, nós queremos tratar de duas verdades não negociáveis. Existem duas verdades na Bíblia com as quais nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão, nós não podemos diminuir, nós não podemos dizer, bem, vamos para o bem em geral, vamos abrir mão dessas coisas e etc. e tal. Então, aqui nessa epístola, há duas dessas verdades que nós queremos enfatizar. A primeira verdade tem a ver com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é muito importante para nós, como cristãos, sermos sempre lembrados que a nossa fé se resume numa coisa: na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Cristianismo, a vida cristã é Cristo. Por que eu digo isso? Porque o Espírito vem habitar em nós para nos transformar em pessoas que se pareçam cada vez mais com Cristo. Então, nós devemos viver a nossa vida como se Cristo estivesse vivendo através de nós.
Como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, já não sou eu mais quem vive, mas o Senhor que realmente se manifesta através de mim. Então, essa é uma coisa que nós precisamos sempre ser lembrados, que o centro da nossa fé é a própria pessoa de Cristo, que a vida cristã é manifestar a pessoa de Cristo através do nosso viver. Então a gente tem que tomar muito cuidado e se empenhar da melhor maneira possível para manifestarmos essa verdade que eu estou falando. A Bíblia nos ensina isso em Atos capítulo 4, verso 12, onde nós lemos o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Ah, mas tem tantas religiões aí, tem tantas coisas aí e tal, não dá para acomodar, etc. e tal. Na realidade, não dá. Porque a Bíblia é bem clara nesse sentido. Salvação somente por Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porquanto há um só, né, Deus, e um só mediador, intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós só podemos ser salvos pela intermediação de Jesus Cristo. Não há nenhuma outra forma de salvação. Assim, muitos falam que há, muitos prometem que há, muitos dizem que há, muitos alegam que existem outras formas, mas a grande verdade que a Bíblia ensina, e por isso que a gente começou reafirmando que a verdade está só na Bíblia e na pessoa de Cristo, esse livro e essa pessoa nos dizem que salvação só através de Jesus. Então, desse modo, ser cristão consiste em receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas próprias vidas. Eu creio que nenhum de nós, por mais tempo de vida cristã que tenha, é capaz de entender a plenitude do que significa receber Jesus como Senhor e Salvador. É uma coisa que vai muito além da nossa capacidade de nós pensarmos que o próprio Deus eterno, todo-poderoso, vem através do seu Espírito habitar dentro de nós. É algo que é suficiente para dar o nó na cabeça de qualquer pessoa, por mais inteligente que seja, né? Mas o fato dele ser Senhor nos convida a submeter nossas vidas a Ele. Se Ele é Senhor, eu quero me submeter a Ele. Tu és o meu Senhor, então estou pronto para te obedecer. O que é que o Senhor quer que eu faça? E se Ele, de fato, é o único Salvador, Ele nos convida a crer nele sem nenhum tipo de reserva mental, né? Nós não podemos crer em Cristo e também fazer alguma outra coisa em paralelo para garantir, né? A fé em Cristo é suficiente e ponto final, né? Não preciso de mais nada, não preciso de outra revelação além da Bíblia, não preciso de outro profeta salvador além do Senhor Jesus Cristo, né? Então essas são verdades que nós temos que nos apegar. E essas duas verdades, elas estão incrustadas como pedras preciosas no nosso texto, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 13, espero que vocês não tenham fechado as Bíblias de vocês, mas no versículo 13, Jesus diz o seguinte para a igreja em Pérgamo, ele diz assim:
no meio do versículo: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Né? Então, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, essas expressões, meu nome e minha fé, são um perfeito reflexo da forma como os crentes em Pérgamo aceitavam o Senhor Jesus Cristo. Aceitavam-no como Senhor e aceitavam-no também como Salvador. Eles criam de todo o coração que Jesus era quem ele dizia ser, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador da humanidade. Eles criam de todo o seu coração nessas realidades. E nós também temos que crer nessas verdades, e mais do que isso, devemos viver essas verdades no nosso dia a dia. Jesus nos advertiu acerca da necessidade de que a vida cristã precisa ser coerente, né, com o que nós professamos com a nossa boca. Nós não podemos falar uma coisa e agir de outra maneira. A nossa ação tem que ser equivalente ao que nós estamos falando, a nossa profissão verbal. Se dizemos que Jesus é Senhor e Salvador, então temos que viver cada dia nos submetendo ao seu senhorio e cada dia recebendo os benefícios daquilo que ele providenciou para nós como salvação, que é perdão de pecados, libertação do poder do pecado, reconciliação com Deus, adoção na família de Deus. Como acabamos de ler aqui na leitura que fizemos em Gálatas, somos desarraigados desse mundo tenebroso, né? E fomos plantados, né, por Deus num outro terreno limpo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus não nos deixa alternativa. Alguns cristãos, ou por imaturidade, ou porque pensam que podem enganar a Deus, ou sei lá o quê, imaginam que podem vir aqui, fazer o que tem que fazer, mais ou menos como a igreja em Éfeso estava fazendo, e quando saem daqui, eles mais ou menos como se dissessem para Deus: olha, eu já fui lá e já fiz o meu negócio, que eu tinha que fazer. Agora o Senhor me deixa em paz, que eu tenho uma vida para viver até o próximo domingo. Né? E muita gente nas igrejas vive exatamente dessa maneira. Acha que isso aqui é só uma obrigação semanal que eu preciso cumprir com Deus. E aí eu pergunto, para quê? Porque isso aqui não vai te salvar. Se você agir assim, você não vai ser salvo. Então Jesus diz: eu quero uma vida coerente. Por isso que ele tem palavras tão radicais e duras para nós, como as que lemos em Mateus 16, 24, onde diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu deveria ter colocado aqui realmente a referência de Marcos, porque Marcos acrescenta as palavras dia a dia, né? Tome a sua cruz dia a dia. Porque na realidade isso aqui é uma metáfora, porque a cruz é para matar a pessoa. Então tem que ser metafórico. Se nós pegarmos a cruz e formos crucificados e morrermos, acabou a vida. Por isso que Marcos acrescenta as palavras dia a dia. Metaforicamente, nós temos que assumir esse compromisso de morrermos para nós e vivermos para Deus. Né? Como Paulo diz em Romanos. Vocês têm que entender, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, de que vocês morreram com Cristo. E vocês ressuscitaram com Cristo. E agora, porque vocês são pessoas ressuscitadas, novas pessoas, novas criaturas, devemos então andar em novidade de vida. Vida nova, não a mesma velha vida de sempre. Todas as pessoas que vêm
Aqui eu vou em outros lugares no domingo, e quando saem daqui, voltam para a velha vida de sempre, né? Então, isso realmente não funciona muito bem. Essa verdade acerca de Jesus, é como eu falei, ou essas verdades, que falamos várias coisas, elas são realmente inegociáveis. Agora, sempre tem alguns no meio do caminho que procura acomodar a situação, negando a exclusividade de Jesus, aceitando outros ensinamentos, aceitando falsas doutrinas, né? Mas eu quero que vocês vejam e releiam comigo os versículos que nós já lemos em Gálatas, que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala de nós quando tentamos evitar a verdade, quando tentamos de maneira canhestra, né? Uma vez eu fui grandemente condenado porque eu usei essa expressão numa carta e as pessoas não entendiam o significado dela. Canhestra quer dizer de uma maneira mal arrumada, uma coisa que não está em linha com as outras coisas e tal. Não é nenhum palavrão, não é... Ninguém xingou ninguém, só apenas falou que era uma situação canhestra ou desastrada, era o que eu queria dizer, né? Então, quando nós tentamos evitar ou acomodar a verdade dessa forma, porque é impossível fazê-lo de maneira correta, aos ventos de doutrina, né, que sopram por aí, porque tem muita coisa soprando por aí, né? Nós devemos relembrar e saber que Deus usa palavras muito duras quando nós traímos a Jesus, quando nós deixamos Cristo de lado para seguir outras coisas, ou misturamos Cristo com outras coisas. Como nós lemos, por exemplo, em Gálatas 1, 6 a 9, onde Paulo diz assim: admira-me, estou surpreso que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho é um só, não dá para mudar, já está estabelecido. Agora Paulo diz assim, versos 8 e 9, aqui, cruciais: mas ainda que nós, quer dizer, Paulo, Silas, Timóteo, aqueles que andavam com ele, se nós ou mesmo um anjo, quantas vezes nós já ouvimos isso, de que fulano deu um testemunho de uma revelação que ele recebeu de um anjo, né? E que essa revelação nega o que a Bíblia diz, mas as pessoas aceitam porque foi uma revelação de anjo. Paulo diz, nada disso. O que a Bíblia diz é o que tem que valer. Mesmo vindo um anjo do céu, vos prega evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Aí nós temos essa palavra anátema. E aí essa palavra, ela é uma palavra aramaica. Ela não é uma palavra em português, ela é uma palavra que foi transliterada do aramaico para o português. Ela se escreve em aramaico exatamente dessa mesma maneira, anátema, né? E se pronuncia exatamente dessa maneira. Então a pergunta é por que os tradutores não traduziram essa palavra, mas transliteraram a mesma. É porque muitas vezes os tradutores se preocupam em não chocar o leitor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se a gente der ouvidos a qualquer coisa que vá além do evangelho que nos foi pregado, que nós sejamos amaldiçoados por Deus. É isso que essa pequena palavra anátema quer dizer. Por isso que os tradutores eles dão um jeitinho de acomodar. Eles
seja amaldiçoado por Deus. Agora, vocês sabem que praga de mãe não pega, praga de vizinho não pega, maldição de amigo de trabalho não pega, essas coisas nada funcionam. Eu vou fazer um trabalho para te prejudicar e tal. Pode fazer, não tem nenhum problema. Entendeu? Nada disso pega. Agora, se Deus amaldiçoar a vida de uma pessoa, aí realmente ela será amaldiçoada. Porque Ele pode amaldiçoar. Nós não podemos. Nós não temos em nós esse poder de amaldiçoar uma pessoa e tal. E o ser humano é tão supersticioso, porque foi encosto, foi não sei o quê. O Fred, aquele jogador de futebol lá, que não jogou nada na Copa do Mundo, falou agora recentemente numa entrevista que ele não conseguiu jogar nada na Copa do Mundo porque tinha muito encosto na vida dele, né? Então, realmente ele caía lá para a ponta direita e ficava encostado lá, né? Ou caía para a ponta esquerda e ficava encostado lá. Muito encosto. Quem é que pôs esses encostos nele? A torcida brasileira é que não ia pôr, né? Então, é umas bobagens como eu nunca vi igual na minha vida. Então, a pessoa vai acreditando nessas mentiras aí. E, por fim, a última parte diz assim: assim como já dissemos, e agora, repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado por Deus. O negócio aqui é sério, que nós não estamos brincando, né? E uma outra passagem muito severa também, 1 João 2,22, diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, tem muita gente que diz assim: não, olha, Jesus foi um cara bacana, mas ele não era Deus, né? Ele não era o Filho de Deus, ele não era o Messias, o Salvador e tal. Ele foi um homem bom, né? Agora, o problema é que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, se ele estava mentindo, ele pode ser tudo, menos uma pessoa boa. Pessoas boas não mentem, sabem disso, né? Pessoas boas falam a verdade. Quem mente não é filho de boa gente. Não é filho de boa gente, até rimou. Mas quem mente é filho do diabo, vossos do diabo, né? Mas eu gostei dessa frase também. Quem mente não é filho de boa gente, que aí envolve os pais também, né? Porque os pais deixaram a criança ela tem essa estultícia no seu coração. E compete aos pais apertarem para a criança falar sempre a verdade, né? Falar a verdade, por mais dramático que seja, a longo prazo é sempre melhor do que mentira. Mentira tem pernas curtas, a mentira destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói sociedades, é um terror. A verdade é melhor que seja falada. Então, essas acusações que Deus faz contra os que agem dessa maneira, nos remetem de volta ao texto da igreja em Pérgamo, e agora queremos concentrar nossa atenção num segundo aspecto aqui, rapidamente, que é esse personagem que é mencionado de passagem aqui, chamado Antipas, o mártir, ou Antipas, a testemunha, porque mártir é apenas uma outra palavra para testemunha, para alguém que deu um testemunho a favor de Cristo e morreu por causa disso, né? É óbvio que os cristãos em Pérgamo levavam a sério a vida cristã. Apesar de não termos detalhes, nós sabemos que um dos membros da igreja em Pérgamo, no calor de alguma perseguição, havia sido assassinado ou martirizado por causa da sua fé em Jesus. Não é porque
ele tivesse cometido um crime, mas porque ele se recusava a adorar outro Senhor que não fosse Cristo. Tudo o que sabemos acerca desse Antipas está aqui no nosso texto. Seu nome era Antipas, ele era uma testemunha de Jesus, era um homem fiel, e essas duas qualidades são reconhecidas pelo próprio Jesus, no versículo 13, aonde nós lemos, aí no finalzinho do versículo, nas 3 últimas linhas, Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos falar sobre isso, onde Satanás habita, na semana que vem. Antipas ficou firme em seu testemunho, que Jesus é Senhor. Provavelmente, em alguma perseguição, quando todo mundo tinha que comparecer diante de uma autoridade civil ou religiosa e queimar um pouco de incenso diante do busto do imperador romano e dizer apenas essas palavras, César é Senhor, virar as costas e ir embora e nunca mais pensar nisso, ele certamente se recusou a falar essas palavras, porque ele tinha um outro Senhor, que era Jesus Cristo. E quem tem Cristo como Senhor não pode reconhecer outro Senhor. Então Antipas ficou firme e ele foi uma testemunha fiel que selou a sua própria morte com o seu próprio sangue, sendo derramado apenas por causa da sua fé em Cristo, e não porque tivesse cometido nenhum crime. Agora, a segunda coisa que nós não podemos, primeira coisa que nós não podemos negociar é a pessoa de Jesus. E a segunda tem a ver com um aspecto prático da nossa vida, que é a santidade. Nós não podemos negociar a santidade que nós devemos, com que nós devemos nos comportar e levar a nossa vida no dia a dia. Nós temos que viver vidas santas, né? Nós não podemos fazer nenhuma concessão com respeito à santidade. Como falamos antes, a vida cristã é, acima de tudo, uma vida prática. É Cristo vivendo a vida dele através da nossa vida. Ela precisa, a vida cristã, ser caracterizada por retidão e por justiça, né? É muito triste quando um cristão tem fama de trambiqueiro. Hoje o Nath e eu estávamos aqui no pequeno exercício de maledicência. Eu tenho que confessar, né, Nath? Nós estávamos falando mal aí de um outro irmão aí, e nós falamos assim, esse cara, ele é problema porque ele é muito mentiroso. E ele realmente é muito mentiroso. Então, quando você conversa com ele, você não sabe, você tem que pesar muito bem se o que ele está dizendo é verdade ou não é, e tal. Então, Deus que nos ajude e ajude ele também, porque ele precisa falar a verdade. Porque ele tem fama de mentiroso. E aí, quando você cria uma fama dessa, fica difícil de desfazer, né? Então, é muito importante que que a nossa vida seja caracterizada por coisas positivas. Fugiu o nome do cara agora aqui. Como é seu nome, meu filho, aí de camiseta azul aí no fundo? Ricardo. A vida do Ricardo tem que ser caracterizada por verdade e justiça. Quando as pessoas falarem do Ricardo, tem que se lembrar de que ele é uma pessoa honesta, que fala a verdade, que faz as coisas corretamente. É assim que ela tem que se lembrar, que nós temos que ser lembrados. Se alguém se lembrar de nós por outros motivos, nós temos que consertar essa situação. Não vou dizer que nós estamos perdidos, porque nós somos pecadores, mas nós temos que consertar a situação. Se nós sabemos que alguém tem algum motivo, a gente tem que consertar essa situação. Bom, da mesma forma que testemunhar de Cristo nos ajuda a andar em santidade, negar a Cristo nos conduz à prática de coisas perversas,
especialmente imoralidades sexuais. O sexo é a maior força que tem dentro de nós. Então, quando nós não estamos sob o controle do Espírito de Deus, a primeira coisa onde o negócio vai estourar vai ser na área sexual. Né? Então a gente tem que realmente se segurar em Cristo e em Deus para viver essa vida de santidade. Na primeira epístola de João, é interessante notarmos que aqueles que negam que Jesus é o Cristo são chamados de mentirosos. E os que declaram que conhecem a Jesus, mas são desobedientes aos seus mandamentos, ou seja, um é verbal e o outro é a vida prática, também são chamados, adivinha de quê? Mentiroso. Quem nega Jesus é mentiroso. Quem não vive a vida cristã como deve viver é mentiroso. E os mentirosos, isso é muito interessante. No livro do Apocalipse, tem um versículo no capítulo 21, se não me engano, 20, verso 8, que diz assim que tem uma pequena lista de pessoas que vão ficar de fora da Nova Jerusalém, serão lançados no inferno e tal. E entre essas pessoas está incluído essa palavra, todos os mentirosos. Então a mentira se tornou uma transgressão aceitável. Né? Algum tempo atrás a revista Veja publicou uma reportagem defendendo a ideia de que sem a mentira a sociedade não conseguiria sobreviver. Que absurdo! Nós precisamos da verdade e não da mentira. Chega de mentira, né? Dos políticos, das pessoas ao nosso redor, dos nossos vizinhos, dos conhecidos. Todo mundo mente, como diria o Leon Eliachar, né? O falecido humorista carioca. A verdade é uma só, dizia Leon Eliachar. Todo mundo mente, né? E é isso mesmo. E a gente tem que se cansar disso. E falava para a pessoa, olha, não minta para mim. Não minta para mim. Né? Quando o meu vizinho levantou um telhado lá no segundo andar da casa dele, eu fui falar com ele, porque aquilo afetava diretamente o sol bater na minha casa. E aí eu disse para ele, quais são os seus planos para esse seu segundo andar? O que você vai fazer? Eu vou fazer uma lavanderia aí e tal, para melhorar um pouco a casa, ver se eu vendo ou alugo e tal. E o senhor não precisa se preocupar, eu vou fazer um murinho só de contenção de 1,20 m de altura. Né? O telhado que ele colocou lá tem 3,5 metros de altura. E adivinha a altura da parede que ele está construindo agora lá? 3,5 metros de altura. Então, eu falei para o Simone, olha, agora a gente precisa de um lugar que diga assim, guardar em lugar fresco e seco e sem luz, o nosso banheiro é o lugar perfeito para guardar. Matou toda a luz que a gente tinha daquele lado da casa. Né? Então, mas mesmo assim, ele precisa vir no meu portão, pedir licença, porque ele quer trabalhar do meu lado do terreno, ele precisa fazer isso para amarrar arames e coisas, e depois para chapiscar toda essa parede, vai ter que fazer tudo do meu lado da minha casa. Eu poderia criar um sério problema para ele, dizer não. Mas nós conversamos e decidimos que vamos dizer sim, deixa ele fazer o que ele precisa fazer, e aí depois nós vamos ver se é legal tudo que ele está fazendo. Já consultamos a prefeitura disse que não tem planta aprovada, e tudo que está sendo feito lá está sendo ilegal. Mas a gente não pode impedir ele de fazer. Né? Então, bom, vamos então concluir e com isso terminar por hoje. Usando as 3 ideias principais que nós falamos, a pessoa de Cristo como Senhor e Salvador, Antipas como testemunha e mártir, e a vida de santidade, eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas. Primeiro,
Jesus é, de fato, o nosso Senhor e Salvador. E isso, eu creio, era um motivo porque ele ficava intrigado, né? É estranho a gente dizer assim que Jesus ficava intrigado, mas ele ficava às vezes intrigado ou surpreso com alguma coisa assim, né? Jesus fica muito intrigado com a nossa cara de pau, né? Em sermos tão desobedientes aos seus mandamentos, porque a gente diz que Ele é Senhor, mas nós não obedecemos os mandamentos, desobedecemos. É uma cara de pau danada. Nós precisamos comprar um vidrinho de óleo de peroba e passar na cara todo dia para, né? Então, um dia Jesus estava tão intrigado com isso. Olha a pergunta que ele fez para os discípulos. Veja se não é exatamente o nosso caso. Lucas 6,46. Jesus pergunta assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Não é uma contradição? Por que vocês dizem que eu sou o Senhor, se vocês não me obedecem? O que adianta isso? Vocês vêm lá na minha presença, no meu culto, me adoram, me chamam de Senhor e depois saem daqui e fazem o que querem. Não pensam em mim, não lembram de mim, não me buscam em oração, não leem a palavra, não fazem nada que realmente indique que eu seja o Senhor. Então, esse é um problema que já tinha com os discípulos e tem conosco também. Em segundo lugar, a grandeza de Cristo é, assim, vamos dizer assim, exaltada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome esse que nós não devemos nos envergonhar, como Antipas, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E por fim, nós temos que cuidar muito bem de nossas próprias vidas, conforme versículos como, por exemplo, Salmo 1, que diz: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos que cuidar muito bem da nossa vida. Às vezes nós vemos uma rodinha reunida e eles estão falando as maiores profanidades, envolvendo o nome de Jesus, com pornografia, com coisas vis e tudo mais. E nós estamos ali achando graça, meio assim, com um sorriso amarelinho, mas participando também. Aprenda. Mesmo que seu pé não tenha rodinha, você pode dar meia volta e tirar o seu time de campo. Mantenha a sua posição como crente. Sinalize para as pessoas que você não é parte disso. Nós somos amigos, mas eu não quero ser parte desse negócio aí, né? Então, feliz é o homem que age assim. E depois, em 1 Coríntios 5,11, tem um outro aspecto sobre essa vida de santidade. Paulo diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis, né, com alguém que, dizendo-se irmão, está falando de incrédulos. O incrédulo, a gente tem que se aproximar dele para falar do Evangelho, mas pessoas que se dizem crentes, alguém que, se dizendo irmão, for impuro, né, venha se gabar que está transando com a mulher do vizinho, que não sei o que e tal, corta. Cut. Parou, chega. Não quero ouvir mais, né? For impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Paulo diz assim, com essas pessoas, quando elas dizem que são crentes, você não deve nem comer com elas. Porque a refeição é um negócio sagrado, né? A refeição é algo sagrado.
Então é uma coisa íntima. A gente gosta de comer com as pessoas que a gente gosta, né? Não tem nada mais assim atípico numa refeição do que quando você vai num jantar onde tem 300, 400 pessoas e tal, né? E você senta numa mesa com 10 pessoas a quem você nunca viu e nunca mais vai ver de novo, né? Agora, é um prazer ir comer salgadinho lá na casa do Luizão, tomar um copo de Coca-Cola, etc. E tal. Aliás, agora eu não estou mais bebendo Coca-Cola, viu, Luizão? Quando eu marcar a visita lá, faz favor de comprar um suco de qualquer coisa. Então, é um prazer, né, ir lá na casa do Natanael e compartilhar com ele uma fatia de bolo, alguma coisa. Porque essas coisas a gente faz com quem a gente tem intimidade, amizade. Viu? Só você levar. Então, beleza, eu levo, né? Então é assim, por exemplo, segunda-feira à noite, né? A gente tem a reunião de oração. Eu vou confessar para vocês o segredo da reunião de oração. Amanhã à noite a gente tem reunião de oração lá na casa da Aldete. Começa às 8 horas, a reunião termina às 9h30. Depois das 9h30, aí tem uma mesa cheia de comida. E cada pessoa que vai leva um prato, leva alguma coisa. Então, toda segunda-feira à noite a gente tem salgadinhos, tem doce, tem bolo, tem um monte de coisa lá para comer, amendoim, tem um monte de coisa, né? Então, as pessoas vão lá mesmo para orar. Mas depois disso, a gente tem esse momento de confraternização com o alimento, né? Então, eu vou ficar por aqui, porque realmente já terminei tudo que eu tinha para falar. Já avisei vocês da reunião de oração de amanhã, vai ser na casa da irmã Odete, às 8 horas da noite. E a minha oração é que Deus abençoe essas verdades ao coração de todos vocês. E vamos, semana que vem, falar um pouco mais sobre a carta à igreja em Pérgamo, falar sobre onde Satanás habita, qual é o significado disso. Era ali que Satanás tinha o seu endereço fixo. Ele tinha uma casa numa rua qualquer lá de Pérgamo, alguma coisa. Por que Cristo diz que Satanás habita ali, naquele local? Então são coisas um pouco misteriosas que nós vamos tentar ajudar todo mundo a compreender. Deus abençoe a todos. Amém.